Fala aí, turma, beleza? Tudo bem? Bom, espero que todo mundo esteja bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. E é isso aí, né? Bom, bora lá, né? Tema de hoje, cortando toda a toxicidade da sua vida rumo a uma vida mais saudável. Esse acho que é o maior título que eu já fiz de vídeo até hoje, né? Mas bora lá. Bom, pessoal, vale sublinhar aqui, tudo que eu falo aqui é meu ponto de vista e tudo mais, é a minha opinião. Então, assim, vocês podem concordar, discordar ou não. Só passe respeito à educação, os comentários aí, caso alguém queira comentar algo e tudo mais. E é isso aí, né? Também agradeço quem puder ajudar a gente, né? O canal aí tá crescendo. Bom, bora lá, né? Deixem suas opiniões no comentário. Assim, pra mim, eu não sei se na vida talvez na vida de vocês mesmos e tudo mais, vai chegar algum momento, caso se você for jovem ou se você for mais velho, sei lá, deve ter chegado algum momento ou ainda vai chegar algum momento em que você vai se perguntar, ou talvez algum dia isso aconteça ou não, sei lá. Mas aconteceu comigo, né? E eu vou compartilhar um pouco dessa experiência. Comigo aconteceu de ter chegado uns 3 anos atrás, mais ou menos, 4 anos para trás para cá, né? 5 anos eu comecei a observar certas mudanças e há 4 anos para cá eu comecei a fazer uma certa pergunta para mim que, tipo, lá atrás ficava muito latente em todas as relações que eu tinha com todas as pessoas na minha vida, né? Fui percebendo que houve uma grande mudança nas pessoas ao meu redor, né? Nos padrões de comportamento, na forma de pensar, na forma de agir, né? Na forma de ser, né? Tudo foi reestruturado de uma forma que eu não entendi como que aconteceu. Quando eu criei a percepção para tal, essa mudança já tinha ocorrido, né? Então eu comecei a me perguntar o que é verdadeiro aqui. Vocês vão entender. Foi passando o tempo e tudo mais, e eu via conflitos, né, entre familiares por coisas insignificantes, né, acontecendo aqui e ali, em outro lado e tal, coisas que chegavam, que era uma coisa pequena e que se tornava algo espalhafatoso, né, de certa forma. E isso gerava uma toxicidade muito grande, né, e tudo mais. E no fim todos ficavam fingindo que estava tudo bem, né? E tudo mais. O que eu achava uma hipocrisia tanto, né? Assim, do meu ponto de vista, né? Hoje eu acho que é muito hipócrita, né? Porque eu acho assim, se algo não tá bem e você finge que tá bem, você tá mentindo para si mesmo. Se você mente para você mesmo, logo você vai mentir para as outras pessoas ao seu redor. Se você fica nessa mentira e tudo mais, fingindo que tá tudo bem, tudo mais, levando a banho-maria, como se diz, né? Tocando com a barriga. Então você tá sendo um puta do hipócrita contigo mesmo, né? Me perdoem o palavreado. E isso vai gerar só toxicidade na sua vida cada vez mais, né? Você mesmo tá plantando toxicidade dentro de si sem perceber e tá contaminando o solo da sua mente e do seu coração, né? Sendo que poderia estar fazendo bem melhor, né? Então eu via essas coisas acontecendo, eu via as pessoas mudando, eu via elas ficando mais velhas, via elas se martirizando, né? De certa forma, né? Se tornando mais amargas, né? Se tornando mais frias, né? Se tornando mais menos empáticas, né, com o próximo. Aí as mesmas falavam de sempre tocava no assunto daquele trem de religioso, que nem todo religioso faz, né, de compaixão e tudo mais, mas aí naquele momento eu fui percebendo, falei, será que isso aqui é real? Será que isso aqui é verdadeiro?
Só que essas relações, hoje em dia, eu cheguei um tempo atrás a me perguntar isso. Existe muitas vezes, né? Não foi uma única vez que eu me perguntei isso, né? Em que eu fiquei me perguntando o que é real, quais relações são verdadeiras, quais pessoas são verdadeiras na minha vida, o que disso tudo aqui que tem ao meu redor é de fato real. E eu não sentia isso porque eu não tinha percepção suficiente, mas quando eu comecei a correr atrás dessa resposta e comecei a abrir os olhos mais e observar melhor e treinar essa percepção pessoal, eu notei que nada dessas relações eram verdadeiras. Nenhuma. Nenhuma. Não pra mim, né? Pelo que parecia. Porque às vezes as pessoas falam A, mas fazem B, né? Então eu escolho pelo que as pessoas fazem, né? E não pelo que elas falam, pelo que a atitude delas me demonstra, né? E não por aquilo que elas falam da boca pra fora, né? Porque eu acho que não adianta só falar, você tem que fazer, você tem que provar, né? Não é só questão argumentativa, né? Relações não vivem só por base de argumentações e tudo mais. Vai além disso, né? Então eu vi que essas pessoas tinham, muitas delas, muitas, grande parte da maioria e tal na minha vida tinham se tornado pessoas tóxicas, né? E eu parei, eu comecei a parar de correr atrás, eu percebi a forma delas me tratarem, a diferença de quando elas me trataram um dia lá no passado e como elas me trataram agora e tudo mais. E eu não me sentia tão receptivo, tão bem-vindo, né? Eu não me sentia tão bem-vindo assim, eu não me sentia. Eu me sentia de certa forma deslocado, diferente, né? E tudo mais. E em grande parte eu sou muito diferente do padrão das pessoas ao meu redor, né? Com qual eu já tive convívio. Então fui parando de ir em casa de parentes e tudo mais, tentava entrar numa conversa, eu era sempre deixado de lado e tal, sempre me cortavam nas conversas, né? Sempre pegando e criando aquela barreira ilusória ali de mim e fingindo que tá tudo bem e tudo mais, né? Só pra mascarar toda a situação, achando que eu não iria perceber tal coisa, né? Mas eu percebi, né? Porque a verdade sempre vem à tona uma hora ou outra, né? Então fui percebendo que essas pessoas se tornaram tóxicas, né? E eu percebi que, tipo, continuar mantendo elas na minha vida não iria adiantar nada, porque não iria me somar nada e tudo mais, né? Isso só iria me puxar para baixo, né? Como uma âncora amarrada nos pés e eu me jogando dentro do mar, né? Não, não ia sair bem dessa, né? Então eu pensei, pô, eu quero ter uma vida mais saudável, né? Então eu comecei a trabalhar nisso. Eu percebi que eu tinha que cortar certas relações, né? Então eu tentei dar uma chance, duas chances, tentei me abrir com essas pessoas, tentei conversar para não ver só o meu ponto, mas o ponto dessas pessoas também e tudo mais, mas as atitudes delas não foram condizentes às suas próprias palavras, né? E tudo mais, agiram de forma completamente diferente daquilo que disseram. E beleza, né? Bom, essa é a minha experiência de vida, né? Então, assim, o fato de eu ter me perguntado isso lá atrás, hoje em dia, de eu ter tipo, colocado isso na minha cabeça, ter criado essa percepção de tipo, o que é verdadeiro? Quem que é verdadeiro na minha vida? Quem que tá do meu lado realmente? Por exemplo, eu vou criar, vou colocar uma pergunta para vocês assim. Se façam essa pergunta, analisem nos piores momentos da sua vida, quais pessoas estiveram do seu lado? Quais pessoas se preocuparam com seus sentimentos, com as suas emoções, que doaram um pouco do seu tempo, da sua energia, do seu foco para você, para te ajudar? Quantas pessoas esteve do seu lado quando você estava na lama da vida, né? No meio do olho da tempestade, né? Como eu gosto de dizer, é uma forma metafórica, né? Mas quando você estava naquele momento de dificuldade extrema e tudo mais, aquela baita dor de cabeça e tudo mais,
Quantas pessoas estavam do seu lado? Quais pessoas estavam do seu lado? É aí que você percebe a resposta dessa pergunta, né? Se as outras não estavam, é porque elas não tiveram prioridade. Tempo todo mundo tem, o que não tem é prioridades, né? Então, se você não tô falando para você ser o centro da vida de uma pessoa, não, porque isso seria egoísmo demais falar isso. Mas eu tô falando assim, se você faz parte da vida de uma pessoa, mas a pessoa não quer saber de te dar atenção, não quer saber de manter você na vida da pessoa e tudo mais, se a pessoa não te procura, não te manda mensagem, não fala com você nem nada. Então talvez isso seja um sinal de que essa relação já chegou ao fim. Assim como qualquer produto de supermercado que tem o seu vencimento, talvez essa relação chegou ao seu prazo de verdade, vencimento. Então, pega toda essa toxicidade, corta da sua vida. Pode doer agora, mas lá pra frente você vai estar mais saudável psicologicamente, fisicamente, vai estar com a mente muito mais leve, uma visão muito mais ampla. Vai ver que aprendeu muito cortando todos esses pesos desnecessários das suas costas e tudo mais. Tempo todo mundo tem. Tempo, todo mundo tem 24 horas, maioria que eu conheço trabalha 8 horas aí e tudo mais, tem 16 horas de descanso. Mas e a prioridade deles? De pegar 5 minutos, mandar mensagem para alguém, trocar ideia, dar um pouco de atenção, trocar um feedback, uma ideia e tal. Não tem. Por quê? Porque não te colocaram com uma das prioridades na sua vida, não te colocaram como um dos pontos a se dar atenção. Então, talvez você não seja uma pessoa querida. Pense por esse lado. Eu sei que é ruim olhar por esse lado, pensar nesse tipo, fica parecendo meio pejorativo ou negativo, talvez. Mas a realidade tem que ser encarada da forma que é, nua e crua, né? Então fica aqui um ponto de pergunta, ponto de reflexão com vocês, né? Fica aqui a dica, né? Corte as relações tóxicas da sua vida. Procure ter uma vida mais saudável, psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente, em todos os sentidos de saúde. Tenha uma vida mais saudável e corte qualquer toxicidade, qualquer coisa que venha te atrapalhar. Se não tá na sua vida para somar, então é aquela coisa. Não vem para somar, que suma, né? Então fica aí, né? É, assim, essa ideia para vocês que não tiverem se perguntado, fazer essa pergunta. Quais relações são reais aqui na minha vida? O que é real e tudo mais, né? É, cara, isso faz muita diferença. Por exemplo, relações com o qual você vai conversar com uma pessoa e a conversa não passa de 5 minutos, 10 minutos. É real isso? Acho que não, né? Porque um bom papo, algo de verdade, quando você tem tempo, quando a pessoa tem tempo, quando a pessoa quer se conectar com você, quando ela quer trocar ideias com você, quando a pessoa tá ali presente na sua vida e você presente na vida dela, a pessoa aproveita o momento, você aproveita o momento, vocês se conectam. Não tô falando conectar em fator virtual, eu estou falando conectar no termo humano, olho no olho, conversa, diálogo e tal. Esse tipo de conexão, de olhar no olho, conversar, compartilhar o momento, compartilhar ideias, compartilhar pensamentos, conversar sobre o que você aprendeu no dia, o que tem acontecido na sua vida, ouvir a pessoa, ser ouvido. E é isso. Isso é verdadeiro. Agora, se não tem isso, não é verdadeiro.
Bom, hoje em dia as pessoas estão extremamente frias umas com as outras. Tá faltando muita empatia. Ninguém se coloca no lugar do próximo, ninguém pensa como o próximo está sentindo. Então, né, essa ignorância aí só vai levar essa sociedade nossa pro fundo do lixo, né? Então, assim, fica aí essa reflexão para vocês pensarem. E, tipo, se isso soma na vida de vocês, beleza. Pega o conhecimento, coloca em prática, faz acontecer e faz a diferença. Não só no seu mundo externo, com pequenas ações, mas também no seu mundo interno. Isso aí pode mudar muita coisa. Vai por mim. Bom, mensagem dada é isso aí. Tamo junto. Valeu, pessoal. E quem puder ajudar o canal, agradeço de coração.